Oi, pessoal. A minha convidada é Jandira Martini. Um adjetivo para defini-la é talento. Jandira é uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. Atriz de sucesso, Jandira brilhou nos palcos em Porca Miséria, Profa, só para citar. Na TV, deu vida à inesquecível Zoraide em Um Clone, à fofoqueira Genu, aquela fofoqueira de bom coração em Éramos Seis, com interpretações seguras e marcantes. Escritora bem-sucedida e premiada com os espetáculos Sua Excelência, o Candidato, Porca Miséria, ambos escritos em parceria com o ator Marcos Caruso. Jandira quase foi professora. Ela tem formação em letras, mas foi o teatro que a fisgou há mais de 50 anos. Vamos conversar sobre a carreira vitoriosa dela a partir de agora. Jandira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com você. Eu quem agradeço, Jandira. Jandira, eu falei na abertura que a senhora tem graduação em letras. Chegou, inclusive, a fazer pós em literatura portuguesa até seguir definitivamente com o teatro. A sua formação acadêmica teve quais reflexos na sua vida profissional, tanto como escritora quanto atriz? Olha, eu acho que tudo começou aí, na minha formação acadêmica. Eu acho que se eu não tivesse feito faculdade, talvez eu não tivesse feito teatro. É que na época, acho que hoje continua mais ou menos parecido. Não igual, mas parecido. Se fazia muito teatro em faculdade, não é? O teatro universitário era muito forte quando eu entrei na faculdade. E eu acho que daí veio, eu já tinha interesse, lógico, eu queria fazer teatro, eu gostava de teatro, mas eu acho que a influência do teatro universitário foi muito grande para mim. E, do ponto de vista da dramaturgia, mais ainda, não é? Porque no curso de literatura, a gente o que mais faz é análise de texto, não é? E isso me facilitou muito quando eu resolvi escrever teatro, me facilitou muito esse conhecimento técnico, não é? Claro que isso não resolve tudo, mas ajuda muito o fato de eu ter tido essa formação. Eu acho que tem tudo a ver, acho que sempre teve tudo um pouco ligado, tanto a universidade quanto o teatro. E depois, saindo da universidade, eu fui fazer a Escola de Arte Dramática, que na época era a Escola de Arte Dramática do Dr. Alfredo Mesquita, veio a ser, ainda eu estava lá, a Escola de Arte Dramática da USP, né? E existe até hoje a escola, né? E que também tem esse tipo de formação que é acadêmica, de qualquer maneira. É claro, é um curso prático, é um curso para ator, esse da escola do Dr. Alfredo, mas tem todo um lado teórico, né? Que eu acho que foi muito importante, principalmente nessa coisa da autoria, de ser autor. Diga. Aí a senhora fala em Escola de Arte Dramática da USP, a senhora saindo da escola recém-formada, junto com a Eliana Rocha, o Neila Torraca, Fran Carlos Reis, vocês fundaram o Royal Bexigas Company. O que esse grupo ele representa na sua carreira? Olha, eu acho que representa o sonho mesmo de ser ator. Eu acho que todos nós, na época, sintetizamos nesse espetáculo a nossa vontade de fazer teatro mesmo. Porque nós vivíamos, na época, sob a ditadura militar. A censura era violenta. As possibilidades de ser ator no Brasil sempre foram pequenas. E até a televisão deu uma melhorada nisso. O fato da novela vir a ser uma coisa tão importante na vida do brasileiro, melhorou um pouco a vida dos atores, porque criou empregos. Não é? Viver só de teatro era e é muito difícil. Né? Não estou nem considerando a época atual, pandemia, nada disso. Em geral, de modo geral, é difícil. Né? Mas era isso que nós queríamos. Todos nós. Então, o primeiro espetáculo que nós fizemos, foi por isso que fundamos o grupo, se chamava O que Você Vai Ser Quando Crescer.
e todos nós que sabíamos o que queríamos ser, que era ser atores num país que estava sob ditadura e num país que nunca favoreceu muito a cultura, continuando favorecendo, cada vez favorece menos, né? Então, eu acho que o espetáculo, o grupo era isso, era essa nossa vontade, esse sonho de fazer alguma coisa diferente. Não fazer uma peça convencional, mas mostrar um pouco daquilo que nós pensávamos e desejávamos. Um pouco isso. Ô, Jandira, eu quero falar da sua parceria com o Marcos Caruso, ator. Vocês são amigos de longa data, e juntos vocês escreveram Porca Miséria, Sua Excelência o Candidato, espetáculos de grande sucesso. O fato de ambos serem atores é um facilitador no momento em que vocês sentam para escrever uma peça de teatro? Eu acho que com certeza, porque é uma outra visão. Você tem a visão de quem está no palco, de quem está vendo a reação do público. Então, eu acho que é muito mais, vou dizer, fácil. Escrever teatro é muito difícil sempre, mas você sabe como se dirigir à plateia, não é? O que a plateia gostaria de sentir naquele momento, ver naquele momento. Então, acho que isso facilita muito. E tanto que, sem querer me comparar, obviamente, mas se você pensar, Shakespeare era ator, Molière era ator, todos os autores grandes, não quer dizer que eu seja grande, só estou dando como exemplo, eles vieram do palco. Eles ali mesmo escreviam e experimentavam aquilo que eles escreviam. E por isso, talvez, a excelência do trabalho deles. Porque eles iam escrevendo e experimentando, e aquilo cada vez se aprimorava mais. Uma dificuldade de ser autor no Brasil é essa. É muito difícil um autor levar sua peça à cena. Nesse caso, de ser ator, também facilita, porque nós produzíamos as nossas próprias peças. Então ficava mais fácil. É difícil você convencer um produtor a produzir uma peça de um autor iniciante. Ô, Jandira, a senhora acredita, nós estamos em plena pandemia e muitos espetáculos online foram feitos nesses últimos 2 anos. Mas a senhora acredita que esse modo de fazer teatro, ele veio para ficar e também pode democratizar o acesso das pessoas aos grandes espetáculos? Eu acredito que sim. Eu acho que veio para ficar sim, não é teatro, no sentido convencional, no sentido em que se entendia teatro, porque a característica principal do teatro é ser ao vivo mesmo. Mas eu acho que veio para ficar sim. E acho que tem coisas bem interessantes feitas via internet. E eu não vejo por que não fazer. Eu acho que se há público, se tem pessoas que não têm acesso ao teatro, mas que poderão assistir pela internet, eu acho que deve ser feito sim. E deve cada vez mais ser feito. Não anula. A senhora... Não anula o teatro ao vivo. O teatro ao vivo tem que continuar, ele tem que ser feito, claro, tem que fazer. Agora está difícil, mas eu acho que vamos voltar, vamos chegar lá. Essa pandemia não vai durar eternamente, não é? Eu acho que aos poucos isso vai melhorar. E eu acho que temos que voltar ao teatro, sim. Mas isso não anula, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que foi um aprendizado até que a pandemia proporcionou. E eu acho interessante. Acho que a gente tem que continuar tentando. Ô, Jandira, eu consegui achar na internet a peça Sua Excelência, o Candidato, uma peça que a senhora e o Marcos Caruso, vocês dois escreveram em 1985, vocês foram laureados com o prêmio Molière em 1986, tem 36 anos esse texto, e a peça, ela satiriza a política. E o espetáculo teve várias montagens, ao longo dos anos. A sátira possibilita uma liberdade maior na criação do texto
E outra pergunta, aí a senhora já emenda a resposta. A política ainda é um assunto que desperta o interesse do público? Eu não sei. Isso eu não sei te dizer. Eu acho que sempre desperta. Não sei se uma peça que desperta, assim, você fazer, por exemplo, programas na televisão, humorísticos, tudo isso com certeza desperta. Não sei se é um momento agora de se fazer peças sobre a política. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil, né? Politicamente, inclusive, mas também um momento social muito difícil, de total renovação de valores, eu acho, né? Nós temos coisas hoje que, se nós pensássemos há 20, 30 anos atrás, nós acharíamos estranhíssimos, certos comportamentos, né? Certos... censura, de uma certa forma, não censura no mau sentido, mas assim, você censurar preconceitos, uma coisa que não acontecia. Eu não acho que seja o ideal, nós vamos melhorar nisso também. Eu acho que também pode ficar censurando tudo, mas é necessário que certas coisas sejam revistas. Então, tudo isso não existia. Se eu estou pegando pelo excelente candidato, nós tínhamos no espetáculo um mordomo, que é um grande personagem da peça, que era um mordomo, ele era travesti à noite, escondido do candidato e de todo o partido, ninguém sabia daquilo. Hoje, não precisaria nada disso, tá certo? Se a peça fosse escrita hoje, esse personagem já seria outro. Ele tal provavelmente fosse um trans, já não seria apenas um travesti, já teria um outro enfoque. No entanto, a política continua idêntica. No entanto, o desvio de verba continua o mesmo. Né? O candidato que engana todo o seu eleitorado continua o mesmo. Nesse ponto, eu acho que a peça continua atualíssima, mas eu acho que o mundo mudou bastante. Ainda bem, né, que muda, que não se estaciona e não se fica sempre naquela coisa, sei lá, não sei como dizer, direitista, antiga. Nós estamos no momento direitista, mas no momento, sei lá, nesse momento que cerceia muito a imaginação, a criatividade, né? Eu acho que nós estamos tentando, por um lado, a um lado do mundo que cada vez mais fica reacionário e, ao mesmo tempo, tem um grande lado, talvez esse maior ainda, tentando abrir espaço para acabar com isso. Acho um momento importante, difícil de escrever por causa disso. Aí, Jandira, tem uma outra peça sua que eu também tive a oportunidade de assistir, Porca Miséria, mais uma autoria sua com Marcos Caruso. Vocês participaram desse espetáculo, ganharam o Prêmio Shell, Prêmio APCA, e é uma peça que fala de uma família de imigrantes italianos, moradores do bairro Bexiga, aí em São Paulo, em que eles vivem uma crise financeira e querem regressar para a Itália. Quando a senhora para pensar nesse espetáculo, nesse texto da peça, foi um texto que resistiu bem ao avançar dos anos? Acho que sim. Acho que todos os textos eles precisam de certas atualizações, né? Principalmente a comédia, porque a comédia vai muito longe no aspecto cotidiano da coisa, né? Então algumas coisas vão sendo modificadas. Mas acho que essa vontade de sair do Brasil, né, de se livrar de certas coisas que acontecem nesse país, eu acho que voltou inteiramente. Eu vejo, assim, muitas pessoas pensando em se mudar. Vi de Portugal, que está cheio de gente indo para lá. Não é? Então, eu acho que nesse ponto, a peça é totalmente atual nesse lado. Quer dizer, a família que veio com esperança de uma vida melhor, não conseguiu e, portanto, tenta voltar às suas origens. Acho que isso está absolutamente atual. A inflação está absolutamente atual, que existe na peça, né? Teve um período que a gente melhorou esse lado, mas agora está tudo igual. Então, acho que a comédia tem essa coisa. Eu acho que ela consegue atravessar séculos,
muito mais do que o drama, que os dramas vão variando, né? Agora, o lado social, o lado político não varia muito no mundo. Apesar de serem espetáculos que caminham para a comédia, mas são temas muito atuais e temas que propõem grandes reflexões, como o espetáculo que a senhora fez em 2013, o monólogo Prof. Profa, do belga Jean-Pierre Dupin. A senhora interpretou uma professora que viu o idealismo ser minado pelo sistema escolar e que usou os palcos para contar a história dessa professora de literatura. O que teve nesse texto, Jandira, que tanto te fascinou e quais reflexões a Jandira Martini trouxe desse espetáculo? Olha, eu acho que é sempre a mesma coisa que eu acho que me provoca, me anima a fazer alguma coisa. É a situação que a gente vive, a situação, o momento que você está vivendo. Eu acho que nós já estamos vindo há muito tempo nisso, né, nesse desprestígio da educação. Isso eu não estou falando só do ponto de vista de colegial, digamos, não é só apenas o ensino oficial, mas é em casa também, é o ensino. Eu acho que não se prestigia, não é bonito ser educado, bonito é ser... Não, agora então nós temos o presidente exemplo de que bonito é ser grosso, é ser mal educado, é xingar, né? Nós temos um exemplo agora fortíssimo. Mas eu acho que isso vem vindo. E esse texto do Dupin, embora seja um texto belga, ele tem tudo a ver com isso, porque essa professora enfrenta os alunos absolutamente mal educados, né? Eles são de uma classe, supõe-se, isso não é dito claramente, de uma classe um pouco inferior, então eles têm um comportamento meio grosseiro. Imagina-se que nem todo mundo na Bélgica seja assim. Pouco, assim como no Brasil também nem todo mundo é assim. Mas ela, além disso, ela ainda tem que se submeter a um ensino no qual ela não acredita mais, um ensino antigo, um ensino que não funciona, coisa que também acontece no nosso país, né? Acho que em vários, mas no Brasil o nosso ensino vai de mal a pior. Então, eu acho que tudo isso me motivou a me interessar pela peça. O texto é um excelente texto. Acho que além da qualidade, como eu disse, esse outro lado, que é o lado que a gente está vivendo do ponto de vista educacional, nós temos um ministro da educação esquisito, estranhíssimo também, que é mais um que parece que não vai funcionar, não vai dar certo. Então, nós estamos sempre lutando um pouco com isso, né? Jandira, por que a senhora fez tão pouco cinema? Não sei, acho que porque não me enturmei muito, sabe como? Assim, eu sempre fui mais ligada ao teatro. Televisão também eu comecei a fazer bem eventualmente, aí depois na Globo é que eu fiquei mais tempo fazendo, meio que não emendado exatamente, mas fazendo algumas novelas em sequência, porque eu sempre tive um pouco ocupada com o teatro, pelo fato também de escrever e produzir. Então isso leva um tempo, né? Você está sempre meio ocupado nessa coisa. E depois as peças, felizmente, também ficaram bastante tempo em cartaz, então você está trabalhando ali naquilo que, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito. Não vou dizer que eu não gosto de cinema, não tenho nem experiência suficiente para dizer o quanto eu gosto de cinema, porque eu fiz muito pouco, né? Eu gosto de fazer televisão, mas sempre que possível eu prefiro ficar no teatro. Sempre que der, eu prefiro ficar no teatro. O palco é a sua segunda casa, Jandira? Eu acho que é. O palco tem uma atração incrível, é uma coisa que eu sinto até hoje na Escola de Arte Dramática, na EAD. O Dr. Alfredo falava sempre uma coisa que todo mundo repetia, que o palco é sagrado. O palco exige um respeito, certas coisas você não pode fazer e tal. E esse conceito de sagrado, para mim, existe até hoje, engraçado. Eu sempre que eu piso num palco, eu piso com um respeito tão grande, porque me parece que ali é como se ficasse uma energia concentrada de tudo aquilo que já foi feito, pensado e tudo aquilo que se pretendeu com aquele veículo. Eu acho que
o fato de ser ao vivo é que permite isso, porque a máquina dispersa, eu acho. E ali não, ali a coisa fica concentrada. O Clone, uma novela que rompeu fronteiras, uma novela que faz sucesso toda vez em que ela é reprisada, e a Zoraide, a sua personagem, é uma das mais queridas pelo público. Por que o público tem tanto carinho pela Zoraide? O que tem nessa personagem que as pessoas gostam tanto? Eu acho que a Zoraide, muita gente me disse isso, quando a novela estava no ar. Eu queria uma Zoraide do meu lado. Muitas pessoas me disseram isso. A Zoraide é a proteção, a Zoraide é o carinho, né? É o porto seguro. É onde você, quando você está desesperado, você tem onde se segurar. Eu acho que o personagem da Zoraide é isso, quer dizer, aquela mulher que entende o mundo em que ela vive, e ela entende o sonho de se viver num outro mundo, de se viver e respeita. Eu acho que isso aqui é o que o personagem tem de mais fantástico, é respeitar a liberdade alheia, a vontade do outro, né? Porque é aí que ela, apesar dela criticar muito em alguns aspectos a Jade, ela faz tudo para ajudar a Jade para chegar onde ela quer. Então é essa dualidade até do personagem que eu acho que é fascinante, né? Todo mundo quer isso, quem que não quer? Quem que não quer uma pessoa que te apoie o tempo todo, né? E eu acho que é por isso que todo mundo gosta do personagem. Tem uma outra personagem na televisão que a senhora fez, que eu gosto bastante, que é a Dona Genu, a fofoqueira de bom coração da novela Éramos Seis, do SBT, que era uma grande amiga da Dona Lola, e ela tem uma frase que eu nunca esqueci, em que ela dizia, quando a Dona Lola mudou da Avenida Angélica, a distância é grande, mas a amizade é mais longa ainda. Uma frase que a Dona Genu dizia toda vez que ela ia visitar a Lola. Foi uma personagem mais próxima da realidade de todas que a senhora interpretou? Talvez. Tem uma coisa muito... O fato de ser São Paulo, eu sou santista, não sou paulistana, né? Sou paulista, mas não sou paulistana. Mas eu moro há muitos anos em São Paulo, por coincidência, na Avenida Angélica, onde se passava a novela, né? Então, tudo isso, o bairro, tudo isso eu acho que me levava muito para esse lado cotidiano mesmo. Que a novela tem, isso está no texto, né? Isso estava na Senhora Leandro Dupré, está na adaptação do Silvio e do Rubens Ébalo. Então, esse lado que é muito simples, na verdade, mas é muito verdadeiro, né? Esse lado da vizinhança, da amizade que dura a vida inteira, que são coisas raras, né? Cada vez mais raras, e que não aparecem muito em novela. Na novela, em geral, se prestigia mais o conflito, né? A amizade, esse tipo de amizade que era tão bonitinha, né? A amizade da Dona Genu com a Lola, poucas vezes aparece na ficção da televisão, né? Eu acho que isso também era uma coisa que atraía muito o público. As pessoas gostavam desse tipo de cena das duas, né? Dessa coisa que elas ficavam lembrando o passado, falando dos filhos, do problema da comida, do dinheiro que não dava. Quer dizer, que é uma coisa absolutamente comum, que todo mundo fala, né? Então, eu acho que isso também era um pouco por causa disso o personagem. Ele tinha, na verdade, a fama de fofoqueira era maior do que o que ela fazia. Ela não era tão fofoqueira. Ela era conhecida como fofoqueira, mas ela nem era tanto. Jandira, a Teodora Abdala, na novela Sassaricando, do Silvio de Abreu, lá de 1987 para 88, que reprisou no Canal Viva no ano passado, essa personagem, a composição, a construção dela, foi mais difícil, foi mais minuciosa? Acho que não. Até a novela, o tipo de comédia, né, do Silvio de Abreu é bem descompromissado, ele não tinha assim grandes aprofundamentos, digamos, até porque ela ia se transformar num fantasma,
né, num fantasma cômico. Então, acho que não. E acho que também a comédia se baseava mesmo em eventos cômicos, simplesmente. Não tinha essa preocupação de fazer uma crítica social muito grande. Tinha só o personagem principal, que era o Paulo Otran, né, que era, aliás, um trabalho ótimo. Trabalhar com ele foi ótimo para mim. Eu tive esse privilégio de conseguir trabalhar com algumas pessoas de geração anterior, em que eu pude aprender muitas coisas. Aprender é sentido amplo, não quer dizer, eu aprendi a fazer isso. Não, eu convivi com esse teatro, que era um outro teatro, né? E essa televisão, que também era uma outra televisão, como a televisão quando começou na Tupi. Então eu acho que... Mas não era um personagem complicado, a Teodora Vidal, porque era aquele personagem meio óbvio, né? A mulher terrível, a megera, né? É um pouco tipo, não chega nem tanto, ela nem chegava tanto a ser personagem, exatamente porque ela morria muito rápido e voltava já fantasma, né? Ô, Jandira, a Antônia, de A Casa das Sete Mulheres, foi uma experiência feliz da sua carreira, participar dessa minissérie? Foi. Porque era um trabalho muito... Acho que talvez na televisão um trabalho mais de conjunto que eu fiz. Cada personagem ali era muito importante, né? Eram pequenos personagens, porque havia uma grande parte da novela que era resolvida nas guerras, que era maravilhoso, por sinal, aquela montagem das batalhas, das coisas. E os outros personagens, eles apareciam bem menos do que, por exemplo, você comparou da Zoraide, que veio antes. A Zoraide aparecia para chuchu na novela. O tempo todo estava... A Dona Antônia não. Tinha uma participação bem menor. E vários personagens femininos tinham participações pequenas, mas todas muito importantes. Então, nesse ponto, eu acho que era um trabalho muito de conjunto. Muito, assim, de respeito à obra, literária, no caso ao livro, que é interessante, e também de respeito a essa gente que lutou por um ideal, né? Se eles estavam certos, errados, se fizeram bem, se fizeram, não importa. Eles levaram adiante o ideal deles, né? Lembrando para o público que a minissérie A Casa das Sete Mulheres é adaptada do livro da Letícia Wierchowski, minissérie de 2003. A Letícia que já esteve, inclusive, aqui no canal conversando com a gente. É? Ela esteve aqui me dando uma entrevista. Nós, inclusive, falamos da minissérie A Casa das Sete Mulheres. Jandira, eu quero muito agradecer a presença da senhora aqui no meu canal, agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade, por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço a você a oportunidade. Espero que, não sei se serve o que eu disse, mas nós também necessariamente uma conversa não precisa servir, né? Eu acho que sempre mata um pouco a curiosidade que a gente tem em relação a tantas coisas que a gente não sabe dos outros, não é isso? É por aí. Obrigado. É verdade. Eu quem agradeço. Só mais uma coisinha, Jandira. O que podemos esperar de Jandira Martini para 2022, seja no teatro, seja na televisão? A senhora pode adiantar alguma coisa? Por enquanto, só esse que eu quero fazer, espero fazer, é um monólogo, chama Em Busca do Bonde Perdido, que eu pretendo fazer no começo do ano que vem. Por enquanto, é o único plano que eu tenho. Não quer dizer que eu não venha fazer alguma coisa na televisão e tal, mas, assim, planejado, por enquanto, só tenho isso. Online ou presencial? Presencial. Quero fazer presencial. Por isso que eu estou esperando. Tá certo. Então, Jandira, uma boa sorte para a senhora nesse espetáculo e um agradecimento especial a você aí de casa que me acompanhou nesta entrevista. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!